graça e paz sobre a tua vida. No fundo, o que precisamos aprender é compreender a que viemos, ou seja, qual o propósito da nossa vida. Porque agradar as pessoas, dificilmente conseguiremos. Precisamos entender essas coisas. Pois se entendermos assim, nós vamos cumprir a vontade de Deus. O que nós precisamos entender e conhecer é a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas, o propósito, como nós crescemos, amadurecemos, os talentos desenvolvidos, os dons que nós temos. Pois se entendermos isso, a questão está resolvida, porque nós vivemos para agradar a Deus e não a homens. Agradar as pessoas, jamais satisfaremos, jamais atenderemos a expectativa de todos. Ou, na realidade, dificilmente atenderemos a expectativa de um. Isso que nós precisamos entender. Mas precisamos, sim, conhecer a vontade de Deus, pois quando conhecemos a vontade de Deus, as coisas se resolvem, pois sabemos a quem temos que agradar e da maneira como temos que agradar. Jesus passou por isso? Sim. João Batista passou por isso? Sim. E todos os demais? Onde as pessoas questionam suas atitudes, suas palavras, seu ensino. E isso que a gente precisa ver. E a gente pode ler sobre isso lá em Lucas 7, por exemplo, do 31 ao 32. E na sequência, até o 35, a gente lê algumas coisas que diz assim: a que, pois, Jesus falando, a que, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Nós precisamos entender isso. Mas precisamos compreender que Deus nos prepara para um propósito. Toda a nossa vida é voltada para isso. No desenvolvimento dos dons, no desenvolvimento dos talentos, na maneira de agirmos, todo o nosso aspecto genético de formação, toda a formação psicológica, todo o desenvolvimento como ser humano. E Ele nos concede, quando inseridos no corpo, dons e talentos. Os dons, Ele distribui segundo a vontade do Espírito. Para quê? É isso que a gente precisa entender. Tudo que recebemos tem um propósito: a edificação do corpo de Cristo, o amadurecimento, conduzir o corpo ao crescimento. Nós não estamos aqui, vamos dizer assim, em termos de abandonar, de rejeitar, aquilo que são as verdades eternas, a vontade de Deus, para satisfazer o desejo do coração das pessoas. Pois se fizermos isso, podemos ter a certeza que não agradaremos ninguém. Mas devemos andar conforme a justiça de Deus, conforme o querer de Deus, ensinando o que seja da vontade de Deus. Nosso propósito dentro do corpo é amadurecermos, entendermos o nosso papel, entendermos tudo aquilo que recebemos durante a jornada na nossa vida que nos formou e nos capacitou para algo. E desempenharmos isso em favor do corpo, ensinando as pessoas a crescerem, a amadurecerem e a desempenhar o seu papel no corpo para a glória e louvor de Deus. Nós fazemos as coisas para a glória de Deus, para o expressar e o revelar ao mundo. Esse é o propósito da nossa vida. E outra coisa que precisamos entender é desenvolver os nossos dons. Usar em favor do corpo. Tudo isso que recebemos de Deus não é para nosso uso exclusivo, ou seja, não é para o nosso usufruto somente. Isso não existe no reino de Deus. Não dá para receber dons para o nosso benefício somente. Isso é algo que nós recebemos para repartir. Paulo fala que nós somos despenseiros de Deus. E isso quer dizer que nós cuidamos da dispensa de Deus. Para quê?
para distribuir às pessoas aquilo que elas precisam, aquilo que elas necessitam. Muitas vezes não é o que elas querem, mas é o que elas precisam. E isso que nós precisamos compreender. Nós estamos aqui para servir a Deus, servindo as pessoas, conduzindo-as numa jornada de amadurecimento para que possam revelar Deus e assim ensinar outros a fazer o mesmo. É ensinar as pessoas, ao agirmos assim, na realidade, o que estamos fazendo, da nossa vida é uma oferta, estamos tendo uma atitude de compaixão, estamos manifestando o amor, a graça de Deus, pois tudo isso nós recebemos de Deus, é o fruto do Espírito, para que manifestemos nos nossos relacionamentos. E isso que a gente precisa entender. Muitas vezes, o que as pessoas querem ou desejam não é o melhor para elas e nem é o melhor para o reino de Deus. Quando nós amadurecemos e compreendemos isso, nós entendemos que, como os nossos filhos, nem sempre a gente dá o que eles querem, mas o que eles precisam. E ao fazermos isso é que nós conduzimos essas pessoas para a maturidade, assim como conduzimos nossos filhos. E o que nós pensamos de Deus? Ele dá o que nós queremos? Não. Não se trata de pedirmos e Deus vai nos dar tudo o que desejamos, pois isso Ele não irá fazer. Mas Ele irá suprir e dar tudo aquilo que necessitamos. Para quê? Para o benefício do corpo, para o bem do corpo, para o crescimento do corpo, o amadurecimento do corpo. É isso que nós temos que entender e compreender. Existe maneira de vivermos a vontade de Deus. Mas existe uma única forma de viver plenamente essa forma, essa vontade de Deus. É nos ofertarmos para sermos expressão do Deus vivo neste mundo. Por isso, agradar as pessoas não é o nosso papel e nem a nossa função. E se olhamos a vida de outras pessoas, da jornada que tiveram de amadurecimento, de crescimento para cumprir o propósito de Deus, não é diferente quando olhamos Moisés, nos primeiros 40 anos, formado naquilo que era a ciência egípcia, em termos de arte de guerra, em termos de condução, de comando. 40 anos no deserto, para quê? Para formar o propósito que tinha, para passar anos no deserto. E isso que nós precisamos, ver e enxergar nessas coisas. Se entendermos isso, nós cumprimos. E depois uma jornada que ele teve de conhecimento de Deus, da sua graça e misericórdia. Se a gente olha a vida de Paulo, foi diferente? Não, não foi. Pedro? Não foi. E isso que a gente precisa olhar. E Deus usa cada um, não segundo o potencial como ser humano, mas segundo aquilo que a pessoa deve e pode e vai fazer no reino de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Mas precisamos o quê? Nos empenhar nessas coisas. Empenhar em compreender a vontade de Deus, em conhecer da sua vontade e ser instrumento para Ele, para a glória dele. Que a gente possa entender isso e ofertar as nossas vidas em favor das pessoas, em favor do reino, para ensinar, para aprendermos, para ensinarmos e para que esses possam ensinar outros. Isso é transmissão. Isso é transmitir um conhecimento daquilo que seja a vontade de Deus. Que a gente não ensina só com letras, mas vivendo, expressando no nosso dia a dia. Que o Senhor te conduza nessa jornada, que o Senhor te conduza nessa compreensão da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.